Oi, aqui é o Mário e esse é o nosso novo programa Perguntas e Respostas, onde eu vou responder as suas dúvidas aqui ao vivo. E hoje eu tenho aqui algumas perguntas que eu já recebi, que eu vou responder agora. E caso você tenha alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários, que se a gente conseguir responder agora ao vivo, a gente vai fazer. Caso contrário, a sua pergunta vai entrar no próximo programa do Perguntas e Respostas. E a primeira pergunta de hoje é: comer à noite engorda? Olha, essa é uma ótima pergunta. Inclusive é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, até por conta do momento que está acontecendo. E um caso em específico que me faz lembrar é da Bruna, uma cliente que no primeiro momento ela não era cliente, mas ela chegou com essa dúvida e ela me contou o que estava acontecendo com ela. Ela falou: Mário, olha só, o dia é muito corrido. Eu chego em casa cansada e eu ainda tenho que fazer comida. E o detalhe que no caso da Bruna, ela tinha que fazer comida ainda para outras pessoas, né, a família que morava com ela lá. E isso às vezes tarde da noite, ali, imagina, 10 horas da noite você ir para a cozinha, realmente é um trabalho. E ela falava: nossa, aí sinceramente, Mário, eu tento lá fazer o mais saudável possível dentro do meu conhecimento, dentro das minhas possibilidades, porém, muitas vezes eu te confesso, até com vergonha, de que não tem jeito. Tem dia lá que aquele macarrão instantâneo, é o mais prático possível, mas o pior de tudo, que assim, eu tô te procurando por quê? Porque eu tô engordando. E assim, eu queria saber se esse é o maior problema, sabe? Se é isso aí que eu tenho que corrigir. E isso pode estar acontecendo com muitas pessoas, principalmente numa época que você está mais em casa, ou indiferente, né? Está com menos tempo ali e acaba tendo que fazer aquele jantar prático, mas não necessariamente o mais saudável possível. A boa notícia é que sim, é possível fazer um jantar rápido e ainda assim ser saudável. E pode ser que o jantar esteja te atrapalhando. Uma dica prática de que você pode já implementar, uma das estratégias, inclusive foi recomendado para a Bruna, é que ela previamente lá se programe para os jantares dela não ser algo que seja uma dor, sabe? Que dê tanto trabalho assim. Porque imagina, eu imagino a pessoa chegar cansada em casa, ter que preparar tudo, separar, pensar, às vezes ir para casa já pensando: pô, o que, que eu tenho? Ih, esqueci de descongelar aquilo, o frango, a carne, seja o que for. Ah, então já que eu esqueci, eu vou ali no mais prático hoje, vou fazer um macarrão rapidinho ali, e a criançada come, meu esposo come, enfim. Ou mesmo que seja você em casa sozinha. Se você se programar ali no final de semana, às vezes no domingo, pensar ali na sua agenda de pelo menos os 5 dias, talvez você não precisa preparar, caso você queira uma comida pronta na hora, mas você já pode pensar no que você vai comer, e isso facilitou, e o mais legal é que isso começou a trazer resultado para ela. E vamos aqui à próxima pergunta. Tenho que trocar tudo por diet e light para emagrecer? Olha, sinceramente não. A não ser que você queira gastar mais. E aí tudo bem. Porque na prática o que a gente percebe é que o fato de comer diet ou light é algo específico para pessoas que estão ali, que passou no médico, ou nutrólogo, ou seu médico, enfim, que você passou e falou assim: olha, no seu caso eu vou prescrever aqui que você corte o açúcar e vamos começar aqui, olha, refrigerante só se for light, ou no caso diet, né, que é quando a pessoa não pode comer açúcar. Enfim, se isso foi uma prescrição médica, tá ok, segue, ele tem o motivo dele, ele te analisou, ele sabe o que você está passando no momento e tudo bem. Caso essa seja a estratégia do diet light, você esteja pensando em perder peso, fica tranquila. Isso não é uma necessidade, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Eu devo me controlar até no final de semana? Olha, assim, com certeza um grande sim aqui. Por quê? É até uma frase da minha esposa, né? De que um final de semana coloca tudo a perder de todo o esforço que foi feito durante a semana. E o detalhe é que o final de semana nem precisa ser sábado e domingo, apenas um dia do final de semana, e pior, às vezes uma única refeição do final de semana, um almoço, um pouco mais relaxado, no sentido de menos preocupação, um jantar, aí só aquilo basta
para às vezes a gente perder todo o resultado que a gente conquistou durante os 5 dias que estava ali focado, não estava comendo nada de errado, estava tudo certinho. E muitas clientes, inclusive, passaram por isso antes até da gente sentar, antes da gente começar o programa. Por quê? Porque elas não sabiam que isso acontecia. E claro, durante o programa elas já tinham o conhecimento, inclusive do que fazer no final de semana para passar um fim de semana psicologicamente tranquilo, vamos dizer assim, e não engordar. E muitas vezes elas até se assustam, ela fala assim, Mário, é tão louco o conhecimento que faz com a gente, que é engraçado, hoje eu continuo comendo coisas que eu comia antes, óbvio que você me ensinou como fazer isso, mas é tão louco que assim, chega na segunda-feira, às vezes eu tô com medo de me pesar e eu ainda perdi peso. É maravilhoso essa sensação. Então sim, um fim de semana pode colocar tudo a perder, mas claro, existe estratégia de como a gente fazer isso dar certo, tá bom? Para você não ficar com medo aí pensando que não, Mari, agora eu tô de dieta, eu não posso mais comer nada. Não é bem assim. Existe a maneira certa de fazer. Então vamos lá para a próxima pergunta. Ficar sem comer emagrece? Olha, eu vou te explicar o que acontece quando a gente fica sem comer. O corpo, né, pensa assim, uma relação sua e com o corpo. O corpo não leva desaforo para casa. O que vai acontecer aqui? No momento que eu não dou comida para ele, ele fala assim, opa, alerta vermelho, é interno isso. E ele vai dizer, vai dizer o seguinte, olha, eu não vou ficar sem comer. Eu preciso manter a gente vivo. Só que essa comunicação não é muito clara não, sabe? É bem um telefone sem fio ali. A comunicação não é clara entre você e o que está acontecendo interno. Só que o corpo foi programado para manter a gente vivo. Olha a consequência disso. Se eu como, passei ali um tempo sem comer, meia hora, não é... Quando a gente está falando aqui ficar sem comer, não é tipo me atrasei aqui fazendo alguma coisa no trabalho e saí meia hora depois para comer. Isso não é o ideal, mas tá ok. Você deu comida ali para o corpo. O detalhe é quando, por N razões no dia ali, você pula a tua refeição, consciente ou inconsciente. Consciente é, não, eu estou aqui usando uma estratégia, eu vou parar de jantar. A outra é, nossa, hoje eu não tive tempo para ir almoçar, eu não tive tempo para jantar. Olha, para o corpo tanto faz o seu motivo. Infelizmente, ele não sabe por que a gente está fazendo isso. E sabe o que ele vai fazer? Ele não vai ali naquele momento falar assim, olha, já que eu estou vendo aqui que tem um grande estoque de gordura, ou mínimo estoque de gordura que seja, aqueles 5 quilinhos lá que a gente quer mandar embora, infelizmente o corpo não vai atacar aquela gordura. Seria maravilhoso, você não tem noção como seria bom. Seria fácil até, né? Imagina, ganhei 1 quilo no final de semana, até usando a resposta da outra pergunta, é fácil. Eu paro de jantar aqui, fico sem comer e pronto, o corpo vai lá e ele mesmo sozinho dá conta daquela gordura. Olha, isso seria um mundo perfeito. Infelizmente, eu acho que não foi assim que a gente foi programado, ou se foi, a gente ainda não sabe usar esse programa direito. O fato é que o corpo, quando ele ficar sem comida, ele vai atacar tudo o que a gente gostaria que ele não atacasse, que é o nosso músculo. E músculo, qual é o preço que a gente vai pagar por a gente perder músculo? É flacidez. E flacidez, o resultado de flacidez é o quê? Ah, Maria, é só a minha barriga ali que vai estar mole. Nossa, quem dera se fosse só um lugar. Só que a gente tem músculo no corpo todo. Aí vai atacar o quê? Aí ataca o bumbum. Aí ataca, sabe o tchauzinho? Aí começa a gente ter medo ali de levantar o braço para dar tchau, porque vão notar, e inclusive você vai entender que é esse o aspecto que muita gente tem medo de emagrecer por causa desse aspecto, sabe, de sobra, de ficar sobrando, pele, aquela coisa caída, estranha. É daí que vem essa relação da pessoa ficar com esse aspecto de doente. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, Maria, eu não faço dieta não, porque fica com aquele aspecto estranho de que a pessoa envelhece. E é daí, é porque ela acabou cortando o quê? A comida. E essa, enfim, a gente pode tornar isso aqui até um tema para uma outra live, mas é para você entender a consequência de ficar sem comer é flacidez. Isso é tudo que você quer ficar longe, ok? Então, por favor, para emagrecer, coma. Vamos para a próxima pergunta. Existe remédio que emagrece? Olha, para te dar uma resposta direta, se você me perguntasse assim, Mário, de bate pronto, eu te pergunto, você me responde, eu vou te falar, não. Não existe remédio que emagrece. Porém, existe sim inibidores de apetite. Mário, qual é a diferença? Simples. Um vai enganar o teu cérebro dizendo assim, você está sem fome, não coma, sabe? Efeito zumbi.
Aí você vai passar teu dia lá, vai fazer suas coisas. Ah, Mário, mas poxa, eu não vou ficar com fraqueza? Não? Vai, essas são possíveis consequências de você usar essa estratégia para perder peso. Mas para emagrecer, que é completamente diferente de perder peso, não existe remédio que faça isso. Porque emagrecer é algo muito mais profundo de você se tornar magra, que é você eliminar a gordura do seu corpo. Já perder peso é só diminuir o número da balança. E o remédio, a consequência é essa. Imagina, se eu passo uma semana ali comendo bem menos do que eu comi na semana passada, por teoria, sim, eu vou perder peso na balança. Perfeito? Mas isso vai te causar alguns fatores ali, algumas consequências que podem inclusive acarretar na sua saúde. Tá bom? Então, se você me perguntar, Mário, o que você recomenda, eu diria para você, olha, essa não é a melhor estratégia para emagrecer. Combinado? Vamos para a próxima pergunta. Tomar líquido na refeição engorda? Eu diria que depende, mas se tivesse que te dar uma resposta bem seca, eu diria que sim. E por uma questão de lógica, que olha só, você já deve ter ouvido falar que tomar líquido atrapalha emagrecer. Mas por que isso acontece? E é até muito simples, porque quando a gente come, a gente precisa do suco gástrico. E não precisa entender o que é não, é um ácido, é algo que ajuda a quebrar a comida. E aí o que acontece? Quando a gente bebe água, a gente dilui esse líquido que ajuda a quebrar o alimento que a gente comeu. Então, no momento que eu coloco um refrigerante, eu coloco água, eu coloco mais líquido no estômago, eu vou tornando aquele ácido, aquele líquido ali mais fraco. Para você comparar, só para um nível de comparação, pensa que a gente colocou um pouquinho de detergente, a mesma quantidade de detergente, colocou 100 ml de detergente dentro de um copo pequenininho, de 100 ml lá. É basicamente detergente. E é diferente colocar a mesma quantidade de detergente dentro de uma piscina. É óbvio que esse detergente tem bem menos poder, vamos dizer assim, de limpar do que quando ele está concentrado. Então é isso que a gente está fazendo. Quando eu coloco mais água e depois eu vou lá comer, né? Na verdade estou fazendo isso junto, seja refrigerante, seja suco, seja água, com gás, sem gás, tanto faz, é líquido, eu vou diluir esse suco gástrico, esse ácido lá que está a nosso favor para quebrar a comida. Eu vou dizer para você que eu não recomendaria beber líquido. É por isso, inclusive, que você vê muita recomendação dizer assim, olha, bebe ali 15 minutos antes e, se possível, 30 minutos depois da refeição. É para dar tempo da digestão acontecer, tá bom? Para não ter nada te atrapalhando. Uma outra pergunta aqui é, cirurgia bariátrica é uma solução definitiva? E olha, eu vou pegar essa palavra aqui da pergunta para te responder. Definitivamente não. É óbvio que você deve conhecer casos de pessoas de muito sucesso que estão bem, ou pelo menos te dizem que estão bem, esteticamente você olhando fala assim, nossa, essa pessoa mudou bastante. Inclusive, tem se falado muito de cirurgia bariátrica, até porque alguns atores, pessoas que estão ali na mídia, comentam que fizeram também cirurgia. E uma coisa que chama muita atenção é o aspecto físico de como muda de forma muito radical. E tem N razões por isso acontecer. Mas um caso muito assim próximo meu foi um amigo que uma vez fez cirurgia bariátrica, ele chegou a fazer, mas ele me contou o processo de como aquilo aconteceu. O que chamou muito minha atenção é que ele falou assim, Mário, eu tenho que ir uma vez por semana, eu não lembro exatamente se foram durante 3 meses, mas foi um longo período, era um longo período até fazer a cirurgia, onde ele tinha que passar por consultas com psicólogos, tinham palestras. Se você já leu a respeito, você entende de como é esse processo. Não é assim, eu estou aqui com X peso, eu vou lá, agenda e vamos embora fazer a cirurgia. As clínicas sérias não é assim que funciona, ele vai tentar te mostrar o que acontece depois. E o que mais chamou a atenção é que tudo que foi dito nessas palestras aconteceu com ele, que é o quê? É voltar a engordar. E isso acontece mais do que as pessoas pensam. Ele até fala assim, a gente teve uma época que eu estava fazendo palestras, e aí eu convidei ele para falar sobre isso, porque o tema da palestra dizia no sentido assim, de que a cirurgia é no estômago e não na cabeça. Por que ele falava isso? Porque o estômago diminuiu de tamanho, tá? O estômago, imagina que no estômago cabe 1 quilo de comida, um exemplo. E aí o estômago agora cabe 200 gramas, né? Cabe 3, 4 vezes menos. O que acontece? Como a cabeça não mudou, ele falava, Mário, minha cabeça não mudou.
eu tenho consciência de que eu tenho que comer pouco, porém, a minha fome emocional ainda continua existindo. O meu hábito de comer continua existindo, porque a cirurgia foi no estômago, não foi na minha mente. Não tiraram de mim a vontade, não tiraram de mim a conexão que eu tinha com a comida. E não é que precise deixar de existir, mas no momento que a gente olha como cirurgia bariátrica, a gente está entendendo o quê? Vai tirar aqui o peso, né? Vai tirar aqui o espaço que eu tenho no estômago, automaticamente eu vou comer menos. E não é isso que acontece. Porque tira o espaço, mas não tira a vontade. E no caso dele, ele voltou a engordar. E tem casos que, ok, eu conheço pessoas que fizeram, é um número bem menor do que as pessoas que voltaram a engordar. Então, definitivamente, essa não é a solução. E assim, e até para você entender, eu não estou de forma alguma aqui dizendo para você fazer ou não fazer, apenas respondendo a pergunta se é ou não uma solução definitiva. Se eu pudesse te recomendar, eu diria, olha, tenta tudo para ficar longe de qualquer cirurgia, porque cirurgia é cirurgia. Óbvio, se você precisa da cirurgia, vamos lá, faz a cirurgia. É óbvio que a medicina está aqui para ajudar. De forma alguma eu estou dizendo que ela está para atrapalhar, não é isso. Existem casos que a conclusão que se chega é que essa é o melhor caminho. Aí a pessoa vai ter ali acompanhamento psicológico, aí vão chegar ali à conclusão, e é óbvio, são profissionais gabaritados para fazer isso, para dizer, olha, na minha opinião, essa pessoa precisa dessa solução. E tá ok. Mas um outro caso que eu tenho para compartilhar com você é de uma pessoa que me procurou, que ela estava ali à margem, à beira de fazer a cirurgia, era às vésperas de fazer a cirurgia, exatamente 30 dias depois daquele dia que a gente se encontrou, ela falou assim, não, Mário, ela estava acompanhando inclusive uma amiga e falou assim, não, eu não preciso de ajuda para emagrecer, não. Eu vou esperar aqui, aí você atende ela lá, enfim, a gente bateu um papo. E quando eu voltei, meio que sem muita intenção, a gente estava numa conversa assim, eu perguntei para essa pessoa, eu falei, porque alguma coisa estava me incomodando, eu falei assim, poxa, será que essa pessoa tem mesmo que fazer a cirurgia? E eu fiz uma pergunta simples, eu perguntei para ela assim, olha só, não entrando aqui na sua intimidade nem nada, eu estava acabando de conhecer a pessoa, eu perguntei o seguinte, existe um mínimo de possibilidade, a mínima chance, 0,0001 de chance de você não fazer a cirurgia? E aí eu percebi aquele olhar de dúvida e ela pergunta assim, por quê? E pronto. Essa era a resposta que eu estava esperando. E aí eu conversando com essa pessoa, expliquei o que poderia ser feito, que eu não ia mudar nada. Tipo, os 30 dias ia continuar passando, nada ia mudar, os prazos dela, os dias que ela tinha que ir lá fazer o pré-operatório, ela já estava nessa fase, ela passou por toda essa parte psicológica, ela já estava nessa fase do pré-operatório, e eu falei assim, olha só, se você me der aí 3 dias, eu te mostro se existe uma possibilidade de você seguir um outro caminho. E nossa, incrível. Já se passaram anos desse dia, desses 3 dias, e essa pessoa nunca fez a cirurgia, ela agradece até hoje e já mandou embora mais de 50 quilos, claro, isso levou aí meses para isso acontecer, mas o que é mais poderoso é que na primeira semana, o resultado que ela teve, ela falou assim, Mário, você já me mostrou que existe uma outra solução, porque eu nunca tinha conseguido esse resultado que você me mostrou capaz de conseguir em 3 dias, é incrível. Então, sinceramente, usando ainda a palavra da pergunta, definitivamente a cirurgia bariátrica não é uma solução definitiva. Vamos para a próxima pergunta. E essa é uma pergunta que muita gente se faz ou muita gente está nesse estado, né? Que é o quê? A pessoa perguntou assim, tá sempre de dieta, funciona? E é engraçado, né? Pode parecer até que se você perguntar às suas amigas, é impressionante. Elas talvez não digam para você, não, eu estou fazendo dieta, mas aí você observa o seguinte, oferece ali um bolo, oferece alguma coisa ali que você sabe que engorda, se ela vai dizer, não, obrigado, estou sem fome. Ela pode até não admitir, mas é impressionante. Se a gente fosse falar de número, 9 em cada 10 mulheres está sempre de dieta, não é verdade? E respondendo essa pergunta, está sempre de dieta, funciona? Olha, eu acho que uma breve análise, olhando em volta das amigas, olhando as pessoas que você conhece, você já pode chegar à própria conclusão de que não funciona. Por quê? Porque estar em dieta coloca muitas ideias psicológicas de restrição, de que comida eu tenho que ficar longe,
de que comida faz mal, de que comer engorda, e isso não é favorável. Então, definitivamente, estar de dieta não funciona. E sim, você ter uma estratégia de como manter o seu peso e de como emagrecer é o que funciona. E pode ser que dentro dessa estratégia tenha algo que a gente pode chamar de dieta, porque dieta nada mais é que escolher algo para comer e comer. Porque, por exemplo, um vegetariano tem a dieta dele. Uma pessoa que é carnívora tem a dieta dele. Dieta é uma questão de escolha. Agora, estar sempre em dieta com um foco de emagrecer, isso não vai ajudar. Que, inclusive, isso vai até atrapalhar o seu organismo. Vai tornar ele mais lento. Mas isso é um assunto até para uma live só falando desse ponto aqui. E vamos para a próxima pergunta. Para fazer dieta, eu tenho que cortar os carboidratos? Olha, com certeza não. Inclusive, por que eu posso te dizer isso? Porque eu já tentei. Eu sou uma pessoa que quando surge alguma ideia nessa área do emagrecimento, que eu vejo ali que não diretamente vai me causar um problema de saúde, eu testo. Mas eu testo com as clientes de forma alguma. Eu quero saber o que é aquela estratégia, como a gente pode responder aquela estratégia. E uma certa vez, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fiz isso. Eu falei, quer saber? Vamos ver até onde vai cortar 100% dos carboidratos. E quando eu falo cortar 100% dos carboidratos, são as coisas mais possíveis. Eu cortei pão, eu comi macarrão e olha, eu vou te contar uma coisa. Para você me ouvir dizer que eu não vou comer macarrão, realmente eu estou cortando os carboidratos, porque eu amo macarrão. Eu não comia pizza, eu não comia nada que tivesse farinha, nada. Chegava a ponto de olhar até a composição do alimento na embalagem. E eu não comia, definitivamente eu não comia. E eu estava disposto a seguir ali uns 30 dias. Falei, não, vou fazer. Vamos embora fazer. Porque eu sei que as dietas falam de mais ou menos uns 15 dias de cortar o carboidrato. A maioria fala de 15 dias. Eu falei, não, eu vou fazer 30, vamos ver. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. No 12º dia, eu estava pedindo pelo amor de Deus para minha esposa fazer um macarrão, porque eu não aguentava mais. Eu não sei se você já experimentou, mas eu experimentei na pele, ou melhor, na mente, o mau humor, o cansaço, a impaciência num nível que eu nunca experimentei na minha vida. Era mais ou menos assim, você passava e falava assim, bom dia, e eu falava, por quê? Você não tem noção, estava intragável. 12º dia, eu estava vendo a hora minha família me colocar para fora de casa, porque eles já não aguentavam mais, imagina só. Imagina como que eu estava. E eu lembro a sensação de quando ela fez o macarrão. Eu comendo o macarrão, olha como eu queria ter uma maneira de tirar uma foto da minha mente, porque assim, se você olhasse para o meu rosto, era visível o sorriso voltando para minha cara. Era impressionante. O humor voltando, sabe? A sensação de prazer de voltar a comer. E é impressionante. Então, assim, sinceramente, psicologicamente é um transtorno louco. E falando para você o que o corpo precisa, ele não vai funcionar sem carboidrato. Então não é a melhor estratégia e não, eu não recomendo que você corte carboidrato, porque o corpo precisa do carboidrato para funcionar. A próxima pergunta é: faço dieta e perco uma quantidade de peso, mas depois da dieta eu acabo recuperando o meu peso e até mais. Qual o motivo? Olha, não se sinta uma pessoa assim única, exclusiva, que só você está passando por isso. Sabe por quê? 8 em cada 10 mulheres que perdem peso, fazem dieta para perder peso, passam por isso. Ou até mais, talvez até 9 em cada 10. O fato é que o que leva isso a acontecer, o motivo que leva a acontecer é a estratégia que ela está usando. Ou até dizendo melhor, a falta de estratégia. Às vezes ela foi ali, fez o que eu brinco aqui, que é a dieta Frankenstein. Ela pegou um conceito ali, por exemplo, agora eu vou reduzir carboidrato. Aí depois, mas eu também tenho que comer mais proteína. Ela foi fazendo ali a dieta que às vezes ela pegou na internet, alguém comentou com ela o que ela tinha que fazer e ela seguiu, e ok. Ela foi lá, e o que é mais legal disso tudo é que se você ou essa pessoa está fazendo isso, o que ela mostra? É que ela está realmente decidida, ela quer perder peso, ela quer fazer a coisa acontecer. Isso é maravilhoso, mas isso não funciona para longo prazo, para eu manter o meu peso. Isso vai fazer com que
eu volte a engordar. Por quê? Porque como eu não tinha uma estratégia, eu estava fazendo ali muita coisa às vezes da minha cabeça, as coisas que eu peguei ali na internet, eu não tenho o mapa todo, eu não sei o caminho completo. Às vezes eu tenho uma leve ideia e falo, não, isso aqui eu já sei como é só cortar aqui, cortar ali, parar de comer aqui, parar de comer isso aqui e vai funcionar, fazer meia hora de esteira e tá tudo bem. E na verdade isso é um grande quebra-cabeça que você tem que ter as peças, mas tem que saber encaixar. Então ter a estratégia completa do início ao fim é o que vai fazer funcionar. O motivo de muitas pessoas voltarem a engordar é porque ela ainda não sabe o todo. Ela às vezes até sabe como perder peso ali para entrar numa roupa no final de semana, mas ela não sabe como manter o peso. São duas fases diferentes. E para te ajudar aqui, até um momento aqui de reflexão, o que eu te recomendo aqui? Que você faça uma rápida análise aqui da última dieta que você fez. Você seguiu ela do início ao fim? Ou na primeira semana, porque você não viu o resultado que você esperava, você parou? Ou você já mudou? Ou utilizou ali uma estratégia de uma outra dieta dentro dessa que você estava fazendo? Criando ali quase que uma dieta Frankenstein, que é um retalho? O que aconteceu? Reflete aí, o que você fez da última vez para cá para isso estar acontecendo? Você foi até o final ou começou a fazer, não atingiu as suas expectativas e você decidiu, não, eu vou mudar. E isso acontece muito mais do que você imagina. Mas é um ponto aqui para você pensar. Depois você até comenta aqui, Mário, foi isso mesmo que aconteceu comigo. Ou não, não foi isso. Aí você coloca e a gente analisa esse outro caso, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. É seguro seguir dietas disponibilizadas na internet ou dietas da moda? Olha, a pergunta, porque tem uma palavra específica aqui dizendo seguro. E eu, no primeiro momento, eu diria para você que não. Porém, o fato de estar na internet não é o verdadeiro problema. O detalhe é a fonte. É quem foi que disponibilizou aquela estratégia. Porque se você for analisar, o mundo ideal seria você ser analisada como indivíduo, ouvida como indivíduo único que é, seus hábitos, e aí uma pessoa te ajudar a entender como que você se relaciona com a comida, como é que é o seu relacionamento com as suas atividades, como é que é o seu estilo de vida. E tentar buscar a melhor solução para você, para o seu caso. Isso seria perfeito. Mas isso não quer dizer que na internet não tenha boas dicas. Sim, tem sites excelentes de ótima referência, de ótima fonte, fontes seguras, pessoas idôneas, pessoas sérias que realmente estão disponibilizando o tempo dela, se doando, tentando ajudar. É óbvio que tem. Muita, não é um ou dois, tem muita gente séria. E óbvio que também tem pessoas que utilizam da dor dos outros, do problema dos outros, para o uso próprio no sentido de tentar ganhar alguma coisa com isso, e não é só dinheiro, enfim. Tem todo tipo de pessoa. Eu acho que essa pergunta surge muito mais porque é difícil para uma pessoa que não tem conhecimento da área fazer esse filtro. Eu acho que a grande pergunta é, Mário, como que a gente pode fazer esse filtro? A questão é mais essa, não é o fato de estar na internet. Tem muita gente séria na internet. A grande dificuldade, eu entendo, caso você tenha essa dificuldade também, é fazer esse filtro. Mário, no que eu posso confiar? Esse é o grande ponto. Então, de uma forma prática, como eu faria esse filtro? Porque você pode ficar com a dúvida, Mário, ok, mas como que eu faço isso? Como é que eu vou ter esse filtro? Eu não sou você, eu não tenho seu conhecimento. Então, mesmo eu, te confesso que eu vou te mostrar os critérios que eu sigo para eu saber se aquela fonte é segura ou não. Primeira coisa que eu vou olhar é quem está falando. Essa pessoa tem experiência? Ela já é... E quando eu falo experiência, uma coisa é você seguir a pessoa que acabou de fazer uma dieta e deu certo para ela, e outra coisa é você seguir a dieta de alguém que já está falando daquilo ali há 5, 10, 15 anos e já tem centenas, dezenas pelo menos de pessoas que também seguiram e tiveram resultado. Isso é o primeiro fator. Se aquela pessoa tem tempo fazendo o que ela faz e se outras pessoas já se beneficiaram e tiveram resultado positivo com aquilo ali que ela está divulgando. Legal. Um outro ponto é,
se essa pessoa está te olhando no olho. E quando eu digo olhar no olho, não é só o fato da gente estar aqui, por exemplo, conversando através de vídeo. É se essa pessoa te olha no olho e enxerga a pessoa única, o indivíduo único que você é. Que olha seus hábitos, que olha as suas preferências, seus gostos. Porque uma pessoa pode gostar mais de doce, outra pessoa pode gostar mais de salgado, uma pessoa pode ser vegetariana, outra carnívora. Se ela olha para você como indivíduo, se você conseguir observar esses pontos, olha, eu vou dizer que tem uma grande chance de você estar diante de algo legítimo que vai te ajudar a ter o objetivo que você quer. Vamos à próxima pergunta. Existe algum alimento que evita o acúmulo de gordura? Olha, se eu tiver que dizer isso em uma palavra, eu vou dizer que sim. Se você ali usar verduras, alguns determinados legumes, proteína, ok. Só que tudo vai para o sim e para o não, porque depende. Porque não é o alimento em si. E sabe um exemplo que eu costumo utilizar aqui para ficar bem claro? Não sei se você sabe, não sei se não, mas você sabe que elefante come muito mato, come muito verde, come muita verdura? E elefante é magrinho ou é gordão? Ah, Mário, é óbvio, elefante é grandão. E leão come mais verdura ou come mais carne? Ah, Mário, não sei. Então eu te conto. Um leão come quilos de carne num dia e passa até bastante tempo sem comer. E tem os motivos lá por causa da proteína. Então, o grande ponto aqui não é necessariamente a comida mágica, mas muito da estratégia, de saber combinar, de saber qual a quantidade. Você precisa ter uma estratégia, saber como utilizar a comida a seu favor. Porque muita gente, inclusive, tem medo da comida. E não precisa ter medo da comida quando você entende como fazer isso na prática. Se você perceber que existe algo que é melhor para comer de manhã, algo que é melhor para comer à tarde, um tipo de alimento que é melhor à noite, isso já te ajuda muito, essas 3 principais refeições. Aí depois tem os lanches também. Então, não tem uma comida que não acumula gordura, mas sim uma estratégia para você comer a gordura para não, ou melhor, para evitar o acúmulo da gordura e sim o aumento da massa magra. E vamos à próxima pergunta. Como devo me alimentar para manter o peso? Olha, a resposta para essa pergunta é bem longa e precisa inclusive até analisar você como indivíduo, porque tem coisas específicas que você faz ou não faz que vão estar alinhado com você. Tem N coisas, inclusive isso é uma parte da consultoria que eu tenho com as clientes, que eu vou até partir do princípio que se você está fazendo essa pergunta aqui, eu até te dou os parabéns, porque lendo essa pergunta eu entendo o seguinte, você já chegou no teu peso. E eu fico muito feliz de você já ter conseguido, inclusive aqui, parabéns para a pessoa que fez essa pergunta, porque mostra que você já passou dessa fase e falou, nossa, Mário, já estou no meu peso ideal, agora a maior dificuldade que eu estou tendo é de manter o meu peso. E isso aqui é tema para, eu não vou dizer nem para uma live não, porque literalmente a gente faz acompanhamento das nossas clientes para que elas consigam manter o peso, porque isso, inclusive, é mais complicado do que as pessoas pensam. Elas acham que é só dizer assim, não, olha só, é só você evitar comer isso aqui, a coisa que eu mais ouço é assim, né, é só fechar a boca. Nossa, quem dera, se fosse só parar de comer. Se fosse assim, a gente pulava uma refeição, jantar, o almoço, qualquer coisa assim, e ia. E na prática isso é bem mais complexo que isso. Então, o que eu recomendo para você é que você acompanhe aqui o canal, você veja as lives, porque sempre, se você observar, sempre eu estou trazendo aqui temas que vão te ajudar tanto a emagrecer, como ali perder peso, assim como manter o seu peso. E, inclusive, essa é uma dor que as minhas clientes não passam. Vamos à próxima pergunta. Para perder peso, eu terei que excluir alimentos das minhas refeições? Não. A ótima notícia é que não. O que a gente faz são trocas inteligentes. E, Mário, qual é a diferença? Eu não estou trocando? Não. Porque no momento que eu excluo, é nunca mais. Ah, tem que ficar longe. E isso a gente não vai aguentar por muito tempo. Inclusive é daí que vem muito aqueles momentos do tipo, ah, Mário, não aguentei. Sabotei, não teve jeito, as minhas dietas eram assim. Aí quando elas começam a seguir a nossa estratégia, o que acontece? Elas só agradecem, ela fala assim, Mário, como é bom entender
como fazer as trocas. Por quê? Porque se eu amo comer pavê, nossa, eu tenho aquele momento ali do pavê. Eu não tenho que ficar longe. Nossa, eu adoro um brigadeiro? Ótimo. Imagina, você ir numa festa e aí tá lá todo mundo comendo brigadeiro e você não poder comer brigadeiro. Isso não faz sentido. Isso não é vida. Não é isso que a gente veio fazendo nos últimos 10, 20 anos e de repente eu tenho que arrancar isso, é quase que uma dor. É uma dor psicológica muito grande. Então, o grande diferencial da forma que a gente trabalha é que a gente mostra como fazer escolhas durante um período, que inclusive você não fica longe, não fica sem o que você gosta, para depois aquilo voltar até a ser um hábito com muito mais frequência do que você imagina. Isso acontece muito com as nossas clientes.